Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Salve Maria. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estou de volta aqui no canal para estar trazendo mais um vídeo para vocês, né? Já tem algum tempo que eu não gravo vídeos, né? E assim, por um motivo muito justo, né? Muitas pessoas já sabem dos acontecimentos da minha vida, né, nesse último mês agora, né, e inclusive vou até estar, né, partilhando um pouco com vocês, né, na pregação, na palavra de hoje, né. Assim, algumas pessoas já sabem, né, aqueles que não sabem, né, eu vou estar contando para vocês aqui, né, e assim não vai ser uma pregação tão fácil de fazer, né. Nós vamos pedindo, né, então, o auxílio do Espírito Santo, para que possa me auxiliar nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enche os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, peçamos também, né, a Nossa Senhora, né, peço a Nossa Senhora, hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela venha me auxiliar nesse momento, né? Tem uma imagem dela aqui na minha frente, aqui, né, que ela possa estar intercedendo por mim nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir também a intercessão do anjo da guarda, né? Estava esquecendo aqui. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então, convido você que está assistindo esse vídeo agora, né, já está pegando sua palavra, né, no livro de Jó, no capítulo 1, dos versículos de 13 ao 22. Então, você que não está com a sua Bíblia agora, né, dá um pause aí no vídeo e já pegue sua palavra para a gente estar acompanhando aqui, né, a leitura, né, repetindo Jó, capítulo 1, versículos de 13 a 22. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas, também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora, depois de passarem a fio de espada os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa e esta desabou sobre os jovens,
morreram todos, só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa palavra, ela é muito forte, né? Assim, muitos de vocês já devem conhecer a história de Jó. Né? Jó era um homem íntegro, né? Ele tinha muitas riquezas, né? Era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Porém, em uma oportunidade, né, o demônio apareceu para Deus e começou, né? E Deus falou com o demônio, né? Você já viu falar do meu servo Jó, que ele é um homem muito íntegro, um homem de fé, tem uma bela família, nunca blasfemou contra mim, né? Ele é um homem temente, né? E aí o demônio, né, disse, né? Ele faz isso porque ele tem bens, né? Porque ele tem tudo, né? Agora, se tocar nas coisas mais preciosas que ele tem, né? Que é a sua família e seus bens, né? Eu quero ver o que vai acontecer com ele. Eu duvido que ele não vai blasfemar, né, contra ti, né? O demônio disse para Deus, né? E Deus falou: não, tudo bem, eu te dou poder para poder tocar em tudo que é dele, né? Menos a sua vida, só preserve a sua vida, né? Aí assim o fez, que como foi essa palavra agora que a gente acabou de escutar, né? Deus permitiu, né, que o demônio tirasse tudo de Jó, menos a sua vida, né? E foi uma desgraça atrás da outra, né? Perdeu o rebanho, perdeu as terras, perdeu os bens e por último perdeu a sua família, né? E assim, se fosse um de nós, né, bem provavelmente, talvez a gente reclamaria, né? A gente chegaria para Deus e falar: mas Deus, né, eu tenho tudo, né? Eu tinha tudo isso, o Senhor me tirou, né? Onde estava o Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, né? E Jó, né, pelo contrário, né, essa profissão de fé dele aqui, né, é fantástica aqui no versículo 21, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Nu eu saí do ventre do ventre da minha mãe e nu eu voltarei, né? E eu vou me atentar mais nesse versículo aqui, né, para dizer aquilo que eu tenho para dizer hoje. O ano de 2020, né, nós já estamos em outubro, né, está se aproximando do final do ano. E assim, não é um ano normal para nenhum de nós, porque é um ano bem atípico, né? Já tem alguns meses aí, desde março, né, aqui no Brasil, que a gente está enfrentando uma pandemia, né? E assim, a nossa rotina mudou muito, né? Nossos hábitos, né? Não está sendo fácil para ninguém, a gente ter esse distanciamento, né? E assim, nós estamos tendo que nos adaptar, né? Mas a gente sabe que essa pandemia ela não vai durar para sempre, né? As coisas começaram a voltar um pouco a normal, né? E assim, mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre. Agora, para mim pessoalmente, particularmente, esse ano tem sido um ano de muitas provações, né, na minha vida pessoal. Assim, primeiramente, né, assim, uma aprovação, né, que eu tive na minha família, né, um sobrinho que eu tive, um segundo sobrinho, né, que nasceu com uma síndrome muito rara. Eu não vou dizer que é uma aprovação assim, negativa, né, eu acho uma aprovação positiva. Não é uma coisa triste, né?
porque eu acho que é um presente de Deus, né? Tenho certeza, é um presente de Deus que Deus colocou na nossa vida, na nossa família. Mas e eu sei que se Ele colocou, se Deus colocou esse menino na nossa família, é porque Ele sabe que na nossa família ele vai ser muito amado, né? E graças a Deus não tem faltado amor, dedicação a Ele, não. Então isso é um motivo de agradecer. Mas a gente sabe que ter uma criança dessa na família, né, requer muitos cuidados, né? E não é fácil, não é fácil. A rotina muda também, né? E assim, graças a Deus ele está forte, está com 10 meses, né? E assim, a gente só louva e agradece a Deus a vida dele a cada dia, né? Mas não deixa de ser uma provação que a gente passa, né? E assim, eu talvez eu não estou na linha de frente, mas os pais, né, desse menino que estão na linha de frente, né, a gente percebe, né, a batalha que eles vencem a cada dia, né? Mas eles fazem tudo por amor. Eu tive uma segunda batalha, né? Essa foi a perca da minha avó, né? Minha avó veio a falecer, né? Assim, 2 dias antes do meu aniversário, né? E assim, foi uma situação bem complicada porque ela já estava doente há algum tempo, né? Mas eu não sabia, né, que ela tinha tido uma piorada, né? Que ela tinha ficado, que ela estava no estado assim, que estava entre a vida e a morte mesmo, né? E ela estava em casa, né? E assim, estava praticamente vegetando, mas eu a amava muito, né? Minha avó foi aquela pessoa que me ensinou a rezar o Santo Terço, sabe? Ela tinha seus problemas, mas tinha suas qualidades também, e eu me dava muito bem com ela, né? Assim, eu sabia entender, né, aquele lado complicado dela, né? E, enfim, e para mim foi muito forte da forma que eu recebi a notícia, né? Quando eu fiquei sabendo que ela estava doente, não que ela estava muito mal, né? Uma pessoa, né, me disse que ela vem, né, aqui para ver ela, né? Eu não moro, eu moro fora, não moro na cidade onde ela mora, né? Eu moro em Mariana, ela mora morava em Ervalha, né? E eu, assim, iria lá para Ervalha no outro dia para ver ela, né? Para visitar ela, para ficar um pouco com ela. Mas passou 5 minutos, né? E já veio a notícia do falecimento dela, né? Assim, a princípio, né? Quando eu recebi, né, essa pessoa me disse para mim ir lá ver ela, né? Ela à noite, né? E ele disse, né? Para mim que para mim ir porque ela estava nas últimas, né? Que ela não tava, a situação dela estava muito crítica. Eu achava que talvez ela não ia passar daquela noite. E assim, já fiquei desesperado com aquilo, né? E quando eu olhei, né? Era 19 de março, dia de São José, né? Olhei o calendário, né? E assim, e no outro dia era o aniversário dela, né? Então, ela veio a falecer, né? No dia 19 de março, dia de São José, e foi sepultada no dia 20, já era no início da pandemia já, então foi tudo muito rápido, né? Eu cheguei no outro dia lá em Araponga, na minha cidade natal, onde ela foi sepultada, né? E assim, foi muito rápido, coisas assim de 1 hora, né? O velório tinha que ser mais com poucas pessoas e assim, e também pouco tempo de velório, né? Então foi muito rápido, mas eu pude dar minha última despedida para ela, né? Assim, e 2 dias depois foi meu aniversário, né? E assim, eu sempre, todo ano minha casa fica cheia, né? As pessoas aqui de Mariana, assim, em especial, né? Os amigos e os legionários, né? Da Legião de Maria, assim, que é um movimento assim, que eu amo muito, né? Desde que eu vim para Mariana aqui, né? Que eu conheci, né? Me apaixonei. E os legionários a gente tem essa prática, né, de quando tem alguém doente, né, em especial alguém que é nosso irmão da Legião de Maria, né,
de a gente visitar e rezar, né? E também nos momentos bons, também nos momentos de aniversário, né? Então, desde que eu vim aqui para Mariana, esse foi o primeiro ano que eu não tive um aniversário, assim, que eu fiquei, né, só eu e Deus, né, que não pude receber, né, as pessoas, né, aqui na minha casa, né, para poder comemorar comigo, né, e assim, por dois motivos, né, primeiro que estava no início da pandemia, né, e assim, na verdade por um motivo só, né, mas é por conta da pandemia mesmo, né. Eu acho que se os regionais assim viessem no dia do meu aniversário, eles iam vir para fazer duas visitas, uma visita de pêsames e a visita de aniversário, né. Não ia ter festa, né, claro, né, porque eu estava de luto, né, que esse é o segundo motivo, né, mas de certa forma eles viriam. Mas o motivo maior para eles não virem, né, o motivo de não ter festa por conta da pandemia, né, e por conta do luto, e o motivo por eles não virem, de não vir aqui em casa, né, por conta somente mesmo da pandemia. Mas enfim, foram dias difíceis, né, mas passou, né, e assim, e agora, né, no mês de setembro, né, um mês assim muito especial, né, na minha vida, né, sempre é um mês especial. Por quê? Que é o mês de aniversário dos meus irmãos, né? Meus dois irmãos, tenho só dois irmãos e o mais velho faz aniversário no dia 18 e o mais velho no dia 22, né, de setembro. E assim, eu não sei se eu já falei com vocês, mas eu faço parte de um projeto aqui em Mariana, né? Se chama Casa de Apoio Sementes do Amor, né? Essa casa de apoio é uma casa de acolhimento para pessoas que têm problemas com dependência química, né? E assim, eu dedico, né, boa parte do meu tempo para essa obra, né? Quando eu não estou trabalhando, né? E assim, é algo assim que me preenche muito, que eu amo muito fazer, assim, poder ajudar pessoas que estão nessa situação, né? E assim, em meados, né, de setembro, né, eu estava assim, ajudando, né, trabalhando para essa obra, né? E esse trabalho que a gente faz não é só um trabalho assim com as pessoas que estão em situação de dependência química, mas com famílias também, com as famílias. É um trabalho muito abrangente. Nosso foco principal é trabalhar a dependência química, mas a gente também expande a nossa área de trabalho, né, de atuação também para as famílias, né, que têm algum problema assim na família, para conversar, para levar uma palavra de conforto, né, e assim, e agora, né, nessa época agora, né, que a gente está, né, essa pandemia, eu estou me dedicando ainda mais, porque assim, a Legião de Maria, né, a gente está mais parado assim dos trabalhos, né, externos, né. A gente não está tendo as reuniões, não está tendo os trabalhos assim com as duplas, igual como a gente tem costume de ter, né. Em especial também porque, principalmente porque as pessoas que estão na Legião de Maria, né, a maioria são pessoas idosas, né, estão no grupo de risco, né. Mas aí, eu fazendo o meu trabalho, né, assim, não sabia de nada que estava acontecendo, né, assim, lá na minha cidade, não sabia nada que estava acontecendo, assim, na minha família, né, e, assim, me recordo, né, que nessa semana, né, na quarta-feira, eu fui a Conselheiro Lafayette, né, levar um rapaz para internação, né. A gente tem uma casa de triagem aqui, a pessoa passa um tempo nessa casa de triagem, fazendo os exames, né, que são necessários, né, tendo um período também de desintoxicação ali, né, passa a abstinência, né, para passar a abstinência. E depois, quando surge uma vaga, né, numa comunidade terapêutica, na fazenda de recuperação, né, a gente leva a pessoa, né,
para essa causa de recuperação, para uma das causas de recuperação a qual a gente tem parceria, a gente faz parte da Confederação Mineira das causas das comunidades terapêuticas. Então surgiu essa vaga lá em Conselheiro Lafayette, né? Então eu fui estar acompanhando, né, o presidente dessa instituição, né? Ele estava, na época, parece que ele estava trabalhando, né? Então, aí ele não pôde ir, né? Eu fui substituindo ele, né? Fui representando ele. E assim, no meio do caminho eu comentava, né? Com o motorista que estava comigo, né? Com relação à situação do meu pai. Né? Que eu tinha um pai que estava na situação de dependência química, né? Que eu queria muito que meu pai tivesse ali, né? Naquele momento ele também, meu pai tivesse assim, aceitado o processo, né, meu pai tinha o vício do alcoolismo, né, meu pai tivesse aceitado, né, o processo, a recuperação, né, passar por esse processo, que seria muito importante para ele. E assim, quando eu voltei, né, para Mariana, né, eu fui na casa de na quinta-feira, né, eu tive na casa de uma mãe, né, que o filho dela, né, saiu de casa, né, fugiu de casa, ninguém sabia o paradeiro dele, né, e assim, ela estava numa situação complicada e o filho foi encontrado, porém, né, estava num estado assim de alucinação, né, assim, não estava conhecendo direito a mãe, rejeitando, assim, ainda estava um pouco em estado de choque, assim, não estava normal, né? Tava irreconhecível. A mãe estava passando uma barra com ele lá. E eu fui conversar um pouco com a mãe, confortar ela, né? E assim, fiz o meu trabalho, né? E que quando terminei, vim embora para casa, né? Essa dona me recebeu na garagem da casa dela, né? Não entrei muito lá, né? A gente tem que evitar, né, contato. E quando eu voltei para casa, né? Tomei meu banho, jantei e fui trabalhar, né? Quando eu cheguei no trabalho, a minha mãe me ligou, né? Me ligou e assim, minha mãe me liga o dia inteiro, né? Assim, minha mãe se preocupa muito comigo, né? Eu também gosto de ligar para ela, né? Mas assim, e durante esse dia ela falou comigo várias vezes, né? Então eu estava planejando, né? Ir na casa dela, né? No outro dia, né? Porque ela tinha muito tempo que eu não ia lá e assim, ela não mora aqui também, né? Aí eu queria ir na casa dela, né? Ela estava está morando em Betim, né? Ela é separada do meu pai, já tem 7 anos. Então, eu estava planejando ir lá, já estava com passagem comprada, né, para mim. Ia tomar os devidos cuidados direitinho, né? E ia lá para ver ela. E aí eu achei que ela ia falar alguma coisa a respeito disso, né? Mas ela veio me contar, né? Já veio direto falando comigo: Samuel, não tenho notícia muito boa para te dar, não, né? Quando ela me disse assim, claro, né? Assustei, né? Notícia ruim, né? Aí já pensei, né? Alguém sofreu algum acidente, tem alguém doente, né? Ou alguém faleceu, né? Alguém que eu gosto muito faleceu. Mas, infelizmente, essa terceira notícia, né? Era o falecimento. E era o falecimento do meu pai. Assim, ainda bem, eu estava sentado na hora, né? Eu estava no meu trabalho lá, né? Assim, tomei um choque muito grande, né? Ela foi direto ao ponto, né? Não ficou enrolando muito. Disse para mim: olha, acharam seu pai morto dentro de casa. Assim, isso já mexeu muito comigo, porque, assim, saber que meu pai assim, morreu sozinho, né, dentro de casa,
né? Assim, eu não pude estar ali por perto. Para mim já foi um golpe muito forte, muito profundo. E assim, e na hora, né, que a notícia se espalhou, né, muita gente começou a me ligar, mandar mensagem, né. Eu tive que desligar o telefone porque não dava conta, né. Nessas horas a gente vê, né, o quanto as pessoas gostam da gente, né. Claro, tem algumas pessoas, eu não acho, né, o ideal você ligar para uma pessoa que está enlutada, que na hora que ela recebe a notícia, porque a pessoa não, eu não tinha cabeça para atender ninguém naquela hora, eu não tinha estrutura, né? Não sabia o que falar e as pessoas querem falar. Eu acho que naquela hora ali o silêncio era o melhor remédio para mim. Não tinha cabeça para isso, mas as pessoas, né, assim, com boa intenção, né? Com boa intenção ligaram para mim, né? Não era o melhor momento, mas tudo bem. Eu não fiquei com raiva de ninguém e, enfim, e tive que decidir tudo muito rápido, né? Assim, liguei para minha chefe imediata, né? Ela imediatamente, né, me liberou, né, para eu poder estar indo lá para casa do meu pai, para ir para minha cidade, né? É um pouquinho distante daqui, são 160 quilômetros, né? Mas eu nem sabia como eu ia para lá. E assim, porque eu assim, primeiro que eu não tinha condições de dirigir, né? Não tinha condições nenhuma, ainda mais à noite, né? E depois também que não tinha ônibus para ir, né? E assim, pelo menos não tinha naquele dia, né? À noite, né? E assim, quando eu assim, na hora eu divulguei a notícia, né, em alguns grupos, né, aqui do WhatsApp, assim, grupos assim da igreja, né, pessoas, amigos aqui de Mariana, só para estarem rezando para mim, né, pessoas assim que não são assim da minha família biológica, né, são amigos que eu fiz depois que eu vim aqui para Mariana, né, e também tem alguns amigos assim muito próximos aqui que são igual mães, pais e mães para mim, né? E um deles, né, acho que uma das primeiras pessoas que eu liguei, né, foi o presidente da Casa de Recuperação aqui, né, do nosso projeto Casa, né? Ele que tanto tentou me ajudar, né, assim, fez tanto pelo meu pai, né, que assim, e eu me aproximei dele também, dessa obra, né, desse projeto, por conta do meu pai, né, e assim, e em determinado momento, né, eu decidi, né, tomei a decisão que eu ia, aquilo que eu não estava conseguindo fazer pelo meu pai, eu ia fazer, né, por outras pessoas, né. E assim, e quando eu liguei para ele, né, ele assim ficou muito assustado também, né, assim, meu pai, né, assim, não estava, claro, ele estava doente, o alcoolismo é uma doença, né, mas ele não chegou aí para o hospital, né, assim, e foi assim, eu não estava esperando a notícia. A gente nunca está preparado para receber esse tipo de notícia, não estava esperando, né, e de prontidão, né. Ele, sem eu pedir, né, o Carlos, ele chama Carlos Eduardo, né, o presidente da nossa casa de recuperação, ele se prontificou a me ajudar, ele estava vindo do trabalho, né, ele falou, eu vou liberar um carro para você, o meu carro para você ir, e vou conseguir um motorista para você também, né. E o motorista, né, é uma pessoa assim, muito abençoada, né, que era aquela pessoa que foi comigo a Conselheiro Lafayette no dia anterior, né, que foi um rapaz que, tipo assim, que terminou o processo dele de recuperação com a gente agora, né, ele também tinha problema com dependência química. E assim, quando eu cheguei em casa, que o Carlos veio aqui, né, pouco depois que eu cheguei em casa, né, aqui em Mariana, que eu saí do trabalho e cheguei em casa, ele veio aqui, né, trazer o carro, trazer o motorista, né, e disse, ó, fica à vontade, o motorista vai ficar à sua disposição, né, fica tranquilo, tudo me consolou, né, e uma coisa que ele me disse, e essa coisa que ele me disse foi algo assim que
mexeu muito comigo e me confortou um pouco na hora, né? Assim, vocês devem estar percebendo que eu estou contando, né? Estou dando um testemunho aqui também, né? O que o caso me lembrou, né? A primeira vez que ele teve comigo, né? A primeira não, a última vez, a segunda vez que ele teve comigo lá em Araponga, na casa do meu pai, né? Foi ano passado, estávamos ele, uma outra coordenadora de comunidade terapêutica, né? Lá de Ouro Branco, a Vânia, né? Uma outra amiga nossa que estava com a gente lá, né? A Cleide, e o Júlio também, né? Que o pessoal aqui de Mariana deve conhecer ele, assim, um rapaz também que tem um testemunho muito lindo, né? Um rapaz muito ungido também. Na época ele estava morando aqui em casa, foi comigo, né? E assim, no carro, né, quando a gente estava indo para lá, né, a gente rezando, né, e o Carlos e a Vânia em especial tiveram uma emoção no coração deles, assim, o Espírito Santo iluminou eles, né, deu uma palavra para eles, né, e eles sem saber, já sabiam da história minha com meu pai, mas muitas coisas eles não sabiam, eles disseram para mim com autoridade, né, você nunca chegou para o seu pai e disse que amava ele. Você nunca deu um beijo no rosto do seu pai. Faça isso pelo bem dele e pelo seu bem. E assim, eu cheguei lá e assim, eu senti realmente que eu precisava de fazer isso, né? Porque eu amava ele, mas ele foi criado numa cultura diferente. Eu nunca tinha dito isso para ele, apesar de no meu coração eu saber do amor que eu tinha por ele, sabe? Eu nunca tinha tido, né, essa atitude. E quando eu cheguei lá, né, a gente foi conversando com ele, chegou um certo momento, né, que eu pedi ele para, eu tenho algo para falar com o Senhor. E antes de eu falar que amava ele, eu disse a ele: Pai, eu te perdoo por tudo aquilo que eu tenha feito ao Senhor, né, por tudo aquilo que porventura eu tenha feito, né, por ti, assim, alguma mágoa, né, pelas vezes que eu fiquei com raiva do Senhor, pelas vezes que eu não compreendi o Senhor, né, pelas vezes que eu quis o mal do Senhor, né, não pensei em mim, mas no Senhor, mas pensei apenas em mim, né, pelas vezes que eu te desprezei, né, falei muita coisa com ele, né. E aí ele me interrompeu e falou: não, você não me pedir perdão, não, eu que tenho que te pedir perdão. Então ali aconteceu um momento muito lindo de reconciliação, assim, foi muito lindo, foi uma coisa assim, muito recíproca. E assim, aquilo me deu um alívio, né? E na sequência eu disse para ele: Pai, eu te amo, pai. Eu nunca te disse isso, né? E ele assim ficou, né? Eu não esperava isso, não estava esperando, né? Eu nunca tinha dito isso para ele, sabe? E ele ficou assim emocionado, né? Ele não chorou, mas eu senti que por dentro ele estava, né? Assim, sacudido ali, né? E depois disso, né? Antes de ir embora, né? Eu senti também no coração a vontade de dar um abraço forte nele, né? E de dar um beijo no rosto dele. E eu fiz isso, né? Quebrei o gelo, quebrei o orgulho, né? E isso foi algo assim que mexeu, né, muito com ele, né? E comigo também. E o Carlos me lembrou disso, né? No dia que eu recebi a notícia que meu pai estava morto. E assim, isso me confortou, né? Porque eu pude dar o perdão para o meu pai, dizer que amava ele, né? Assim, com ele vivo, né? Com ele vivo, porque depois que a pessoa morre, é muito fácil você chegar para a pessoa e dizer: Pai, eu te amo. É muito fácil. É muito fácil perdoar, né? É muito fácil. Agora, graças a Deus, eu fiz isso em vida, né? Esse remorso eu não carrego comigo. Aliás, né? Mais adiante eu vou falar. Né? Assim, vocês não reparam não que agora deu meu meio-dia aqui, né? E tradicionalmente, né, durante o meio-dia tem a queima de fogos em Nossa Senhora Aparecida, né? Então,
Tá, talvez vai ficar um pouco barulho de foguete no fundo aqui, né? Mas tá bom. Mas continuando a minha partilha aqui, meu testemunho, assim, fui para Araponga, né? Saí daqui 9h30 da noite e assim, estava ainda sem acreditar, né? E eu tinha esperança de que quando eu chegasse lá em Araponga, eu pudesse chegar, né? Assim, eu já sabia que o velório ia ser rápido, porque por conta da situação que a gente está vivendo de pandemia, né? Sabia que ia ser restrito, né? Mas eu tinha esperança que eu iria ver meu pai, assim, ia pelo menos ver o rosto dele, né? Porque até então eu sabia que ele tinha sido encontrado morto, né? Foi encontrado morto, mas assim, mas pelo menos eu vou poder ver o rosto dele uma última vez. No meio do caminho, eu entrei em contato com meu irmão mais velho, que era o que estava tomando as providências, né? Ele me disse, né? Estamos esperando, a polícia já foi lá, já olhou o corpo, assim, não tem sinal nenhum de agressão, nem de assassinato, nem nada. E assim, e o corpo dele está num estado muito crítico, né? E isso mexeu comigo também, que estava num estado muito crítico de decomposição e que não tinha como levar para o IML por esse motivo. Então, assim, isso mexeu comigo, né? Assim, ele falou, estamos só esperando você chegar, você e meu irmão, e eu e meu irmão mais novo, para poder estar sepultando, né? Assim, para a gente ir direto para o cemitério. E assim foi feito, né? Mas mesmo meu irmão falando tudo isso comigo, né, que não precisava que ele estava no estado crítico de decomposição, mas eu imaginava que o cachorro que ia chegar em Araponga e ia encontrar o caixão dele aberto, né, pelo menos para me ver, mas estava lacrado e dentro da funerária, né, e assim e quando eu cheguei lá, né, assim me falaram, né, que estava no estado muito crítico de decomposição, então assim que estava deformado. Então eu acredito que mesmo se tivesse com o caixão aberto, eu não teria coragem de ver. Mas enfim, isso foi muito marcante, né? Porque assim, eu perdi meu pai na situação que eu perdi. Ele morreu sozinho lá, muito jovem, com 57 anos. Assim, ficou lá sozinho dentro de casa lá, né? Assim, num estado assim sendo comido pelos bichos, né? Foi encontrado 3, 4 dias depois, né? Depois que ele morreu, né? A gente imagina isso, né? Pela última vez que ele foi encontrado e pelo estado que o corpo dele já estava. E eu não pude ver a última vez, não pude ver lá, né? Só sepultei ali, né? Então isso foi assim, muito marcante, né? Assim, mas pelo fato de eu não ter visto o corpo dele, talvez isso tenha aliviado um pouco, né? Assim, que eu não fiquei com aquela imagem dele, né? Ali, né? Claro, eu fiquei um pouco revoltado porque muitas pessoas tiraram foto do corpo dele do jeito que estava lá na casa dele, onde ele foi encontrado, dentro de casa lá, né? Mas assim, graças a Deus ninguém me enviou as fotos, né? Nos dias eu fiquei muito nervoso, né? Assim, chateado, porque é uma falta de respeito, né? Assim, se fosse com outra pessoa eu já não gostaria, ainda mais com meu pai, então eu fiquei um pouco revoltado com isso, né? Chateado, né? Mas enfim, deixei pra lá, não vou arrumar dor de cabeça pra mim por conta disso, né? Não quero nem saber quem fez isso, né? Mas enfim, no atestado de óbito do meu pai estava, né, como causa indeterminada, né? Porque ninguém sabia, né? A gente imagina, né? Ele passou mal dentro de casa lá, né? Ele estava numa situação já assim
que ele perdeu o apetite dele, né? Assim, não estava alimentando direito mais, não tinha ânimo de mais nada, né? E assim, pelo fato dele ter sido sepultado nessas circunstâncias, né? Eu não ter visto ele, eu fiquei com a imagem dele dos momentos bons que a gente viveu, né? Que eu vivi com ele. Então, assim, e o luto, né, do meu pai, como que eu vivi ele? Vivi o luto do meu pai, né? Trabalhando na obra, né? Trabalhando no projeto na casa de recuperação. Fiquei 3 dias, né, sem trabalhar, né, no meu emprego, né? Depois voltei e o presidente da casa de recuperação, Carlos, ele foi diagnosticado com coronavírus, né? Então ele tinha que ficar mais isolado, né? E assim, tinha que ficar isolado. Ele ainda ia fazer a contraprova, mas assim, eu assumi, né, o cargo dele, né, a função dele, as funções dele no projeto, né, nessa semana, né, assim, a semana posterior, né, ao falecimento do meu pai, eu assumi. Tem um detalhe muito importante, né, que eu quase que eu esqueço, que é muita informação. Meu pai foi sepultado no dia do aniversário do meu irmão mais velho, né? Assim, algo que ficou muito marcante também, por todas as circunstâncias, né, que envolve ali, né, a nossa família, né? Os dois não tinham contato assim muito próximo, né, um com o outro, né? E meu irmão que tomou as providências, né, as primeiras providências lá com meu pai, né, do velório, né, da funerária, tudo. E depois meu pai foi sepultado no dia do aniversário do meu irmão mais velho, né? Assim, muita coisa envolvida, né? Minha avó também, como contei anteriormente, foi sepultada no dia do aniversário dela, né? No aniversário dela de 79 anos. Muita coisas assim envolvidas ali, né? Acho que Deus também dá muitos sinais pra gente, né? Pra nossa família, tem dado, né? E assim, e continuando, né? Nessa semana posterior ao sepultamento do meu pai, né? Meu pai, segundo meus cálculos, ele faleceu no dia da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro, né? E assim, mas ele foi encontrado no dia 17 à tarde, né? Sepultado no dia 18 de madrugada, né? Foi na madrugada, tem esse detalhe também, né? 1 hora da manhã que ele foi sepultado. Então, e eu nessa semana, né, de luto, né, muitas pessoas, né, graças a Deus, recebi muitas mensagens, por receber as mensagens das pessoas que me enviaram mensagem, né, assim, fui também, trabalhar também no projeto, né, fui fazer as abordagens, como a gente faz aqui, né, com as pessoas que querem fazer o processo com a gente, né? E assim, um fato em especial me marcou mais. Justamente na quinta-feira, uma semana depois que eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, mais ou menos no mesmo horário ali, né? Eu estava na casa de uma família, né? Fazendo abordagem na casa de um rapaz que eu não sabia, por nome eu não conhecia, mas depois eu cheguei na casa dessa família, eu descobri quem que era. É uma pessoa que eu já conhecia assim, na rua, uma pessoa que vivia em situação de rua, né, de drogas, né, e assim, aquilo foi muito marcante para mim, né, porque há uma semana atrás, né, eu sepultava meu pai, uma semana depois eu trazia outra pessoa para a vida, uma vida estava sendo resgatada, né? Então isso foi muito marcante para mim também. Mas quando
Aí esse rapaz veio para internação e aquilo, assim, foi um momento muito bacana, né? Aí depois, né, o Carlos, né, recuperou, né, voltou sua rotina normal. Eu também voltei, né, assim, para minha rotina normal, né? E assim, fui superando, né? Estou superando ainda, né? Ainda vivo a dor da perda, né? Assim, ainda estou vivendo esse momento de luto, né? Vai completar um mês agora, né? O luto ele fica, eu estou vivendo ele com muita intensidade, né? A saudade ela fica, né? E assim, eu estou tendo uma força que não vem de mim, sabe? Para falar bem a verdade, para ser bem sincero com vocês, na última semana, né, que se passou, e na semana anterior, nas 2 últimas semanas, foram as semanas mais difíceis para mim, porque minha ficha caiu. Eu comecei a sentir muita saudade, né? Comecei a perceber, né, que o meu pai não estava mais aqui comigo nessa terra, né, que ele não vai voltar aqui mais, né? Eu lembrei de todos aqueles momentos que eu vivi junto com ele, né? Assim, isso foi muito marcante para mim, né? Foi assim algo que mexeu com o meu interior, né? Com o meu emocional, né? Assim, eu comecei até a ter alguns sintomas aqui, né? Eu estava até preocupado, poderia ser coronavírus, mas era algo assim, muito mais emocional, espiritual do que físico, né? Atingiu o físico também, mas assim, mas não persistiu, né? Graças a Deus eu estou bem, né? E assim, eu superei essa fase, né? Passei por essa fase, por esse tormento, né? E assim, graças a Deus eu tenho muitos amigos por perto, né? Pessoas que eu posso contar, né? E assim, Deus me mostrou muito, né? Muitas pessoas falavam comigo, né? E eu também tenho consciência disso. Tudo que eu pude fazer pelo meu pai, eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance. Eu quis trazer ele aqui para Mariana para morar comigo. Eu quis levar ele para a casa de recuperação. Tentei levar ele não quis. Então, chegou um ponto que o que eu poderia fazer por ele era rezar por ele, né? E também saber se estava precisando de alguma coisa lá, né? Mas ele não aceitava ajuda. Então, as pessoas que conviveram mais de perto com ele, né? Comigo, também já sabem, né? Sabem do meu esforço, né? E agora minha missão, né? É rezar pelas almas, né? Pela alma dele, né? E assim, tentar salvar outras almas. Aquilo que eu não pude fazer pelo meu pai, eu quero fazer por aquelas pessoas, né, que estão nessa situação, né? Eu, né, não por mim mesmo, né, mas com o auxílio do Espírito Santo, né, assim, já pude, né, ajudar muitas almas aqui, né, a sair dessa situação, em situações até piores do meu pai, da situação que meu pai vivia, né? E agora minha missão é essa, né? Ajudar as pessoas a sair dessa situação, porque o que eu vivi com meu pai, eu não desejo para ninguém, não desejo para ninguém, para pai de família nenhum, né, para família nenhuma, assim, se tem alguma pessoa em situação de dependência química agora, que tem não só dependência química, mas dependência espiritual também, que tem algum tipo de vício, né, que mata no corpo, né, assim, não permita que seus filhos fiquem órfãos por esse motivo. Não permita que seus filhos, né, que sua família perca você por esse motivo, né? E porque não é fácil, é uma dor muito, muito terrível, né? Uma dor que assim, não tem nome, não tem nome. Só de pensar que meus futuros filhos, né, não conhecerão seu avô, né, não conhecerão meu pai. Então é algo assim muito
impactante, né? Mas eu já estou, né, assim, conformado, né? Assim, tenho consciência, né, de que o que eu pude fazer pelo meu pai, né, eu fiz, né? E assim, tem aquela consciência tranquila, como já tinha dito, né? Eu pude dar o meu perdão para o meu pai, pude dizer a ele que amava ele. E peço a você que está escutando agora isso. Você tem um problema de relacionamento com seu pai, chegue para ele e diga que ama ele, perdoe, né? O perdão ele é muito bom, te ajuda muito, vai te ajudar muito, me ajudou muito, né? E também diga que ama, né? E dê aquele abraço, né? Que nós não sabemos o dia de amanhã, né? Daqui a 5 minutos eu não sei se eu vou estar aqui mais, né? Então essa é a minha experiência, né? Eu peguei essa passagem de Jó porque essa passagem é que me dá força. Tem me dado muita força, porque, né, a história de Jó, né, esse versículo 21 aqui, né, na verdade falei pouco da palavra, fiquei atento mais ao testemunho, mas por que foi a palavra que o Espírito Santo me inspirou aqui? Porque Deus me deu meu pai de graça, né? Eu tenho 29 anos, né? Deus me deu meu pai de graça há 29 anos, né? Não cobrou nada de mim. Deus levou de volta aquilo que é dele. Então, eu não posso ficar reclamando, né? Eu não posso blasfemar contra Deus, né? Porque se Deus me deu, Ele tem o direito de tirar. Se Ele me deu, Ele tem o direito de pegar de volta aquilo que é dele, né? Então, assim também na nossa vida nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos achar que aquilo que nós temos nós merecemos, né? Eu sempre, quando a pessoa pergunta para mim, Samuel, você está bem, né? Em qualquer situação eu digo, estou bem, estou melhor do que mereço, porque tudo que Deus me deu eu não mereço. Se eu tenho é porque Deus me deu por pura, infinita misericórdia. Então, a roupa que eu estou vestindo foi Deus que me deu. O celular que está gravando essa pregação, esse testemunho, foi Deus que me deu. Então, o meu respirar foi Deus que me deu. Então, só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele me deu, né, por ter me dado meu pai, né, e por ter dado um pai que tinha seus defeitos, mas tinha muitas qualidades também, que me ensinou muita coisa, que me educou. Mesmo com o problema dele da dependência química, isso não impediu ele de me dar uma boa educação, né, de me dar coisas boas, né, me dar valores, né, o valor da honestidade, da humildade. Então, eu devo muito a ele, muitas coisas a ele. E agora, para encerrar, né, quero fazer uma oração de agradecimento, pedir ao Espírito Santo que possa confortar as famílias, né? Você, meu irmão, minha irmã, que tem um irmão, um parente seu, que seja um pai, que seja uma mãe, um filho, um irmão, seja qual grau de parentismo, que você tenha perdido alguém pela dependência química, entregue ele nas mãos de Deus, reze pela alma dele, peça a Deus o perdão pelas vezes que você não o compreendeu. Se você tem alguém que você precisa de perdoar, alguém que está na situação de dependência química, perdoe. Entregue agora nas mãos do Espírito Santo essa pessoa que veio no seu coração agora. Entregue, né, nas mãos de Nossa Senhora, hoje de Nossa Senhora Aparecida. Entregue nas mãos de Maria essa pessoa, né? E se ela ainda é viva, se ela ainda está aqui nessa terra, não perca seu tempo. Se possível, hoje mesmo, agora mesmo, se ela está aí do seu lado, peça perdão, diga que a ama, né? Esqueça tudo que passou, né? E seja, né, esse ombro amigo para essa pessoa, né? Acolha essa pessoa, não despreze ela. Vem Espírito Santo, vem agir Espírito Santo na vida dessas famílias que estão sofrendo nesse momento, que tem alguém que vive em situação de dependência química, que tem algum vício, que já perdeu o sentido da vida.
Vem, Espírito Santo, resgatar essas vidas, que essas pessoas que estão vivendo nessa situação de dependência química, que procurem uma saída, que procurem saída em Ti, Espírito Santo, que procurem uma casa de recuperação, que entenda que o Senhor tem um propósito maior para a vida deles, que o Senhor não nos quer dessa forma. Então, peço ao Espírito Santo que venha agir na vida dessas pessoas, que dê a reconciliação das pessoas que vivem nessa situação de briga familiar, de desavenças, das pessoas que vivem numa sexualidade desregrada, dos pais que não são fiéis a seus filhos, a esposa, né? O marido que vive com amante, a esposa que tem amante, né? Que não respeitam o lar, que elas possam voltar para Deus, que possam procurar a confissão, que possam reconciliar com Deus, reconciliar com sua família. Vem, Espírito Santo, vem agir nesse momento, vem agir nessa hora, né? Vem agora no coração uma mãe de família que há muito tempo, né? Assim, tem um relacionamento, né? Diamante, né? Por fora, né? Da família, e ela já se livrou, né? Disso, né? Não vive mais essa vida, mas ela nunca se perdoou por isso, né? Então ela agora está pedindo o perdão para Deus, e ela vai se reconciliar com sua família, vai se confessar, vai voltar para a Eucaristia. Então, agora, né, para encerrar nosso momento, vamos pedir então à Virgem Maria que venha em auxílio de cada um de nós, das nossas famílias, que venha nos socorrer, nos dar força para superar todas as nossas perdas, que possamos não desistir daqueles que são nossos, né? Aqueles que deram a vida por nós, aquelas pessoas que precisam de ajuda, que possamos estender nossas mãos. Vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, vem, Espírito Santo, nos dê força, nos dê coragem, assim seja. Louvado seja Deus, Senhor, louvado seja, bendito seja, Senhor. Amém, Senhor. Então, vamos encerrando o nosso momento, pedindo, né, mesmo esse auxílio, tudo aquilo que nós entregamos agora, tudo aquilo que tudo aquilo que eu vivi, né? Então, a pregação, esse testemunho, né? Compartilhe ele com as pessoas, compartilhe ele com os seus amigos, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Que esse testemunho possa chegar, né, a mais pessoas, né? Não só para incentivar o nosso canal, mas que possa transformar a vida das pessoas. Talvez muitas pessoas estão precisando de escutar essas palavras, e uma missão minha agora, né, é usar desse testemunho com meu pai, para poder estar ajudando outras pessoas, né? E você também pode ajudar outra pessoa, compartilhando, né, esse testemunho, com esse testemunho. Então, peço a vocês que rezem por mim, né? Preciso muito de orações, né? Nesse momento, agora, né? Que eu estou passando, né? 2020 ainda não terminou, vão vir ainda muitas provações, né? Mas tudo isso que eu estou passando, eu tenho certeza que é a preparação para as vitórias futuras que virão. Amém? Então vamos encerrando por aqui. Obrigado a você, né, que já curtiu o vídeo, que já compartilhou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima, e para sempre sejam louvados. Salve Maria!